Irmãos, assim, eu e minha esposa estamos caminhando com Jesus há 16 anos e Ele nos deu a graça de poder estar viajando desde o princípio e conhecendo muitos irmãos em muitas partes do país e do mundo. Então a gente acaba voltando em muitos lugares e é muito bom reencontrar os amigos, os irmãos que a gente tem na fé. É muito lindo quando a gente chega num lugar e vê uma pessoa que cresceu. Nós temos alguns amigos que a gente viu praticamente nascer na fé e hoje estão liderando, estão pastoreando, e é muito encorajador você ver esse crescimento, ver gente que permanece, cresce naturalmente. Permanecer no Senhor te faz crescer naturalmente, porque Ele vai trabalhando em você todos os dias, é um trabalhar de todos os dias. Mas o paralelo disso também é sério, porque às vezes a gente se entristece quando a gente vê gente cheia de potencial, com talentos lindos, com uma unção às vezes inegável. E você vê essas pessoas, você volta em alguns lugares e pergunta, e o irmão tal, cadê ele? Aí você fala, poxa, ele está meio afastado. E são notícias que muitas vezes nos entristecem, porque você fala, o que é que deve ter acontecido? O que é que Jesus fez para o cara largar o Senhor? Na real, Jesus nunca fez nada para ninguém largá-lo. E usar os outros como desculpa de que foi o que fizeram comigo, eu acho que isso também não cola. Eu acho que no dia do Senhor isso não vai funcionar. Dizer, olha Senhor, eu não estava contigo por causa daquele meu irmão, porque não dava para aguentar ele vacilou muito comigo. Eu acho que essa desculpa não vai colar. Eu percebi que uma das coisas que mais impedem chamados, interrompem chamados, são as nossas próprias falhas, quando nós não conseguimos lidar com o peso de culpa e de vergonha que cai sobre nós quando nós erramos. Sabe, às vezes se a gente analisar, você vê quando uma nação tem um secretário de governo ou um ministro que pisa na bola, esse cara ele já renuncia, ou ele é demitido para preservar a integridade daquele governo. E às vezes as pessoas olham para isso e falam, cara, quão séria é a medida de justiça e de retidão desse povo. Em empresas, às vezes, com maior a reputação dessas empresas, por exemplo, se alguém cometeu uma falha, é demitido na hora, e não interessa quanto tempo ficou. Eu me lembro de ter um amigo meu que ele faz parte do UFC, e uma secretária que já trabalhava no UFC há muito tempo, por engano, mandou um e-mail com os exames médicos dele para todos os lutadores. Então isso foi uma falha muito grave, mas foi uma das primeiras que ela cometeu na vida. Foi demitida, não tem essa, porque tem que preservar a integridade da empresa. Então às vezes a gente percebe, cara, se você está numa empresa ou num cargo governamental muito grande, muito sério, muito relevante, parece que as falhas não são toleradas. Você traz isso ainda para o contexto do mundo que a gente vive, onde não sei se por causa das redes sociais ou elas só aumentaram isso, mas nós vivemos um mundo que adora worship, a perfeição, onde as pessoas parecem que não toleram falhas, onde as pessoas só querem mostrar o quão perfeitas elas são. A busca do corpo perfeito nunca foi tão forte. As pessoas querem ter o casamento perfeito, o relacionamento perfeito, o ministério perfeito, querem ser perfeitos de qualquer forma, expõem o quão perfeito elas querem parecer aos outros. Mas você concorda comigo que não existe ninguém perfeito? Não existe ministério perfeito, não existe casamento perfeito, não existe nada, não existe corpo perfeito, não existe nada disso perfeito. Mas as pessoas tendem a mostrar isso. Como um ministro que está viajando para um lado e para o outro, a gente muitas vezes tem uma luz na nossa cara, um microfone na mão e não poucas vezes algumas câmeras gravando tudo que a gente fala. E se você é uma pessoa livre em Deus, Ele te dá a liberdade de expressar a tua personalidade quando você compartilha. Eu creio que o Senhor se agrada de ver a tua personalidade, a forma que você o enxerga. Ele poderia nos fazer robôs declarando a mesma coisa, mas o nosso olhar a respeito do Senhor, eu creio que é precioso aos olhos dele. E quanto mais livre diante do Senhor você é, cara, você corre risco de errar diante de todo mundo. E às vezes é triste quando você entrega uma mensagem e aquela parte que você falou uma coisa que talvez não pegou tão legal, ou que talvez não... podia ser colocado de outra forma, ou então distorceram da forma que quiseram. Aquilo vira o ponto principal, isolam todo o resto e pegam alguns minutos e expõem a tua falha, falando, olha lá, ele errou. Tipo assim, todo mundo erra. Mas quando alguém erra, no mundo que adora a perfeição e que preza por isso, apontam o erro e me metralham para matar. Isso já aconteceu comigo
inúmeras vezes. Eu me lembro quando eu antes de conhecer Jesus, eu tocava numa banda. Eu podia dar uma entrevista inteira falando um monte de coisas, mas a maior besteira que eu falasse naquela entrevista seria a manchete da matéria. A maior besteira, porque eles querem vender isso, é notícia. Às vezes essa síndrome de querer ser perfeito nos bloqueia de andar com o Senhor, porque às vezes o peso da vergonha que você sente quando você falha num mundo que preza pela perfeição, ainda mais servindo a um Deus que é perfeito. Agora você pega toda aquela conversa que eu falei de governos e de empresas. Imagina, o Senhor do universo, o Deus todo-poderoso, aquele que é perfeito, nele não há falha alguma. Ele te chamou para operar junto com Ele, sabendo que você falha. Sabendo que você falha, que você já falhou, que você pode estar falhando nesse momento e que você ainda vai falhar muitas vezes na tua vida. O meu Deus não teve problema de me convocar para andar com Ele, de me convidar para andar com Ele, sabendo do quão falho eu sou. Às vezes a luta que a gente tem é de acreditar que esse amor é tão grande que é capaz de nos perdoar de todas as nossas falhas para nos ter sempre com Ele. Apesar daquelas que já vieram, apesar daquelas que ainda virão. Deixa eu te dar uma boa notícia, elas ainda virão. É boa notícia, sabe por quê? Porque Deus não deixa de te amar, mesmo quando elas vierem. Eu acho incrível, eu sou muito fã do meu Deus. Porque Ele se garante. Ele fala, eu te chamo para andar comigo, eu sei que você vai falhar, e quando você falhar, eu continuo te usando. Você não tem o poder de atrapalhar a minha obra, porque a obra é minha. Você só atrapalha a minha obra se você acreditar nas mentiras do diabo e parar quando eu não te mandei parar. Sabe, muitas surras que a gente leva são didáticas. A gente aprende. E muitas das vezes as situações que a gente passa, que são humilhantes por causa das nossas falhas, produzem uma coisa muito linda dentro de nós: humildade. E quanto mais humildade você tiver, mais força você tem para continuar caminhando com esse Deus. Paulo fala, eu me glorio nas minhas fraquezas. E é muito louco você falar, como assim se gloriar nas fraquezas? Cara, as minhas fraquezas, no mínimo, expõem as áreas onde eu sou completamente dependente de Deus. E eu nunca fui chamado para andar sozinho. Agora, isso é muito lindo, porque quem olha de fora, vê alguém andando com Jesus, e vê Deus operando através da vida dele, e vê Deus fazendo coisas incríveis através da vida dele, coisas que só podem apontar para o Senhor, porque você conhece aquele cara e você fala, não pode ser ele, só pode ser Deus na vida dele. E de repente ele falha, mas se ele entende o papel que ele tem no Senhor e quão poderoso o Senhor é para nos restaurar e empoderar de novo, você vê esse cara depois do seu erro fluindo de novo, e você fala, como é que isso pode acontecer? Foi aí que eu comecei a olhar para a ceia do Senhor de uma forma completamente diferente, porque é um evento poderoso para te restaurar e empoderar numa velocidade que você não consegue assimilar. Sabe, o corpo de Cristo, parece que quando nós estamos em comunhão uns com os outros, isso nos cura. Às vezes um membro doente, uma laranja podre, apodrece todo saco de laranja, é o que a gente ouve na vida. Cara, mas se um membro doente chega dentro de um corpo sadio, ele fica sadio. Porque o corpo de Cristo é assim, uma mulher com fluxo de sangue tocou nele, ela era considerada impura e ele estava indo para a casa do principal da sinagoga, Jairo. Ou seja, esse cara sabia que uma mulher impura, se tocasse alguém, esse alguém seria impuro. A mulher impura toca em Jesus e não é Jesus que fica impuro, muito pelo contrário, é ela que fica pura. O corpo de Cristo sara aquele que está doente. Então aquele que está doente tem que estar no corpo de Cristo para ser sarado, tem que estar em comunhão com os irmãos. Essa é a ceia do Senhor, participando do corpo e do sangue do Senhor, entendendo que só isso traz restauração e empoderamento, numa velocidade que você precisa crer completamente em Deus. Ele pode te restaurar e empoderar num instante, porque é Ele quem faz essas coisas. Sabe, essa palavra, quando Paulo ensina sobre a ceia, para mim sempre soou muito pesada. Tipo, examine-se o homem a si mesmo antes de comer. Parece que ele faz até um tom de voz. Rapaz, cuidado. Vigia, crente. Eu conheço gente que ficou anos sem tomar ceia, porque eu estou em pecado.
É algo que traz temor. Quem come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Uou! Você fica com medo da ceia. Você fala, meu Deus, essa ceia... Aí você começa a pensar, cara, eu acho que eu não vou tomar essa ceia, porque se eu tomar, eu estou mal. Mas ao mesmo tempo, se você não tomar, você está mal. Se você não participar da ceia do Senhor, se você não participar do corpo dele, do sangue dele, aí é que você está mal, você está fora do corpo. Examine-se a si mesmo. Eu não tenho como pensar nisso tudo e não vasculhar nas Escrituras como foi a última ceia que Jesus teve com seus discípulos. E eu creio que para ele era um momento muito especial, porque ele tinha um entendimento do que estava acontecendo e do que iria acontecer, diferente de todo mundo que andava com ele. Por mais que ele tivesse avisado, a partir da revelação de Pedro, de que ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, parece que eles não queriam acreditar ou não entendiam como isso iria acontecer. Mas ele manda aqueles discípulos prepararem a ceia da Páscoa. E eles preparam, e eu creio que aquele é um momento de festa, principalmente para o judeu. Toda vez que se sentam à mesa numa celebração como essa, a Páscoa é a celebração do fim do cativeiro. Tipo, não era um evento de entristecer, mas um evento de alegria. Vamos nos alegrar, nós estamos juntos, sentados à mesa. Eu creio que aquela mesa devia estar muito linda, muito bem preparada. E para o Senhor, então, ele sabendo que aquela seria a última ceia que ele tomaria antes da vinda do reino, para ele era um momento muito especial. Mas eu sei que às vezes é um lugar muito solitário, quando só você entende o propósito do que está acontecendo. Antes de tomar a ceia, o Senhor Jesus lança uma questão naquela mesa, que parece um balde de água fria, mas se você perceber direito, só aumenta o nível do que ele estava para fazer ali. Ele disse: um de vocês que está sentado à mesa há de me trair. Cara, eu acho que essa não é a conversa mais legal para você ter num ambiente de festa. Tipo assim, eu estou sentado com vocês aqui, mas um de vocês vai me trair. Imagina o climão que deve ter caído sobre aquele lugar. Tipo assim, se tivesse uma barulheira, risada, eu acho que ficou todo mundo em silêncio com o olho arregalado. Sabe, nos nossos tempos, nos nossos dias, talvez se Jesus falasse, um de vocês vai me trair, todo mundo ia começar a apontar um para o outro. Ah, eu tenho certeza que é você. Não, é aquele vacilão. Ele vacila com todo mundo, ele fez de novo. Jesus sabe, tá vendo? Jesus sabe. Ó, Deus está vendo, pega ele, Jesus. É verdade, Senhor. Já ouviu várias dessas. Mas o que aconteceu naquele lugar, meu irmão, quando Jesus fala algo sério desse jeito, eu não sei, quando Jesus fala num ambiente, parece que só estou eu e ele ali naquele lugar. Não interessa quem está ao meu redor e não interessa quem não está ali. Porque muitas vezes quando a gente ouve uma coisa pesada, a gente fala, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, mas fulano não está. Quem está é você. Quando Deus fala alguma coisa, é para mim que Ele está falando. É para mim que Ele está falando. E a atitude daqueles discípulos, então, ela é constrangedora. Porque a Bíblia diz que após Jesus dizer, um de vocês vai me trair, um a um foi até Ele e perguntava, porventura sou eu, Senhor? Olha o entendimento, a consciência que caiu sobre os discípulos. Sou eu? Se expondo diante de todo mundo e principalmente diante dele, saindo do seu lugar e indo até ele para perguntar, sou eu? Sabe, porque Jesus disse, um de vocês vai me trair, ele não disse quem era. Seria muito mais fácil ele falar, olha, eu estou aqui sentado com vocês, mas está ligado naquele cara ali, cuidado com ele. Ele não fez isso, ele falou, um de vocês vai me trair, ou seja, pode ser qualquer um. E a gente não entende o nível de traição com o qual ele estava falando, ou seja, pode ser qualquer atitude que tenha soado como traição para o Senhor. Ou seja, nessa mesa Jesus lança uma questão a respeito de infidelidade. Tem um infiel aqui dentro. E todos começaram a perguntar, porventura sou eu? Eu percebo a motivação dentro do coração deles. Senhor, se sou eu, me fala. E me fala o que é. Porque eu estou na tua mesa
o Senhor já sabia disso antes de ter lugar para mim nessa mesa. Você entende isso? Que tem uma mesa na qual você se assenta com Ele, e tem traidor naquela mesa, e tem lugar para o traidor também. Mas houve uma disposição naqueles corações de dizer: Senhor, se sou eu estou disposto a mudar aqui agora, porque eu não quero ser o traidor. Isso é o examinar a si mesmo. Sabe, examine-se a si mesmo. Paulo fala, olha, quem se julga a si mesmo está sempre inocente. Mas o examinar a si mesmo é: eu amo o que aconteceu naquele lugar. Porque muitas vezes quando a gente falha, sabe o que é que a gente faz? A gente se afasta de Deus, cara. Já aconteceu isso com alguém? Você falha, você pensa: meu, eu sou um lixo mesmo, olha só, não consigo vencer essa área. Aí você dá alguns passos para trás, e sabe, dar um passo para trás diante de uma falha só vai fazer o peso da culpa e da vergonha aumentarem em você. O que fez com esses discípulos, o que aconteceu com eles foi completamente diferente. Há uma notícia, tem um traidor nessa mesa. Eles chegam mais perto de Jesus. E eu acho que essa é a atitude correta. Senhor, isso é o examinar a si mesmo, é você chegar diante dele com a tua vida e pedir: Senhor, me escaneia. Senhor, passa o teu raio-x em mim. O Senhor me conhece por dentro e por fora. O Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor conhece a motivação do meu coração. O Senhor sabe quem eu sou. Me mostra quem eu sou. Passa o teu raio-x, eu quero estar limpo na tua presença. Eu chego mais perto dele com a minha vida. E a minha vida mais perto dele, ela muda só pela aproximação. Cara, se você está em pecado, o pecado não fica na presença de Jesus. Se você está em pecado, chega mais perto dele. Chega mais perto dele, porque o que está nele vai vencer o que está em você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não se livra desse pecado longe de Jesus, ou punindo-se a si mesmo. Não, Ele já foi o sacrifício no teu lugar. Você precisa chegar perto dele. Então eles se achegam perto do Senhor e perguntam: sou eu, Senhor? E Jesus não respondia nada. Até que Judas pergunta: porventura sou eu, Senhor? Aí Jesus responde: tu disseste. Você percebe que o coração desse não estava nem um pouco disposto a mudar. Ele já estava decidido. Eu só queria saber se Jesus sabia. Eu sei que então, depois de falar de traição, Jesus fala de uma aliança. Não é interessante isso? Ele podia falar direto sobre a aliança que ele estava fazendo agora, entregando o seu corpo e o seu sangue. Mas ele fala primeiro de traição, para depois falar de fidelidade. E eu creio que esse gesto por si só eleva o nível de fidelidade da aliança que ele está fazendo com a gente. Porque amar quem me ama é fácil. Amar quem me odeia vai exigir muito mais amor de mim. Ser obediente a um justo é fácil. Ser obediente a um corrupto vai exigir um nível de obediência muito maior de mim. Ser fiel a quem é fiel talvez seja fácil. Continuar sendo fiel a quem falha comigo vai exigir um nível de fidelidade muito maior de mim. E Jesus lança um assunto sobre infidelidade para depois lançar a fidelidade dele naquela mesa. Isso é no mínimo encorajador. Ele já sabia que havia um traidor naquela mesa. Ele não disse quem era, pode ser qualquer um. Ele agora está lançando uma aliança de fidelidade com aqueles que falham, que podiam estar falhando e que ainda viriam a falhar. Isso tem que me levar para mais perto dele. Isso tem que me fazer entender que não há lugar para mim fora desse corpo. Porque se eu fosse parar na minha primeira falha, eu não tinha passado do primeiro dia, e nem do segundo, e nem do terceiro, e nem do quarto, e nem do quinto. E quando você acha que você está bom, aí você vacila de novo. Não tome a ceia do Senhor indignamente. Ok, examine-se e depois coma. É o que Pedro fala, ou o que Paulo fala. Examine-se e depois coma. Ele não disse para não comer. Ele disse: examine-se e depois coma. Eu ouvi um pastor da minha igreja falando isso. É engraçado, porque se você achar que você é indigno, você não toma ceia. E se você achar que você é digno, você está errado. Você não é, é Ele que te justifica para você participar disso.
Então eu preciso chegar com confiança, sabendo que Jesus, sabendo que nós iríamos falhar, Ele preparou uma comunhão na qual nós somos restaurados das nossas falhas, tomando consciência do que Ele fez, entregando seu corpo na cruz, e nós somos empoderados com a vida dEle, através do seu sangue que foi derramado naquela cruz. Você vai ver isso acontecendo. A história de Pedro para mim é a mais linda, porque Pedro jurava que estava prontinho para ir até o fim com o Senhor. Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão até a morte contigo. Jesus falou: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E eu creio que as intenções de Pedro eram boas. Tipo, não, eu vou, não. Tanto que quando Jesus é preso, Pedro saca de uma espada e ele vai para cima para defender o Senhor. Ele tenta matar um soldado. Por sorte pegou só na orelha. Mas não pense que ele foi lá: vou cortar sua orelha só para você ver como eu sou mau. Não, ele deu para arrancar a cabeça. Pegou na orelha. E Jesus cura o soldado e repreende Pedro. Como assim? Pedro está tentando. Todo mundo correu. A gente fala, Pedro negou Jesus. Todo mundo correu. Podia ser aquela traição. Todo mundo correu. E Pedro continua feito um ninja, indo atrás do Senhor. Eu vi uma camiseta de um pirralho esses dias nas férias que foi muito legal, que era uma camiseta assim: você vê algum ninja? Você ouve algum ninja? Então tem algum ninja. Se você não vê nem ouve, eles estão ali. Pedro foi boa essa. Israel riu, cara. Uau, eu consegui. Pedro foi de cantinho, conseguiu entrar, entrou no palácio, está lá, ele tá dando tudo certo. Eu não sei o que ele achava que ele ia fazer ali dentro, mas ele está lá, ele não sabe o que fazer, mas ele está tentando. Eu vou até o fim, não, eu vou. Ele devia estar lutando muito dentro dele, até que alguém olha na cara dele: peraí, tu é um deles? Não, tu é um deles? Não, eu nem conheço esse cara. Não, tu é um deles, olha o teu jeito de falar, você fala com... Não conheço ele, não conheço. E de repente a Bíblia diz que os olhos de ambos se cruzaram, Jesus e Pedro. E Pedro chorou amargamente, cara. E soube quem ele era naquela hora. Mas sabe, a gente tem uma visão muito religiosa dos eventos e acha que Jesus olhou para a cara de Pedro falando: tá vendo, vacilão? Me negou até você, tá vendo? Eu creio que os olhos do Senhor eram olhos de amor, cara. Eu creio que o que constrange é Pedro negar Jesus, olhar nos olhos dele, e o amor ainda está ali, olhando para ele, falando: Pedro, fica de boa, eu tenho que fazer isso só, cara. Eu ainda te amo. Perceber que o amor ainda está ali, você negou o amor e o amor continua te amando, e você vacilou mesmo depois de tudo que ele fez por você, e ele continua te amando, e você pensa: eu já não presto mais para nada, eu vou me matar que nem Judas, e o amor está falando: não, fica firme, isso ainda vai ser muito útil, eu conto com você. Como assim eu sou um vacilão? Jesus ressuscita, aparece para Maria e diz: avisa para os discípulos e para Pedro irem para Galiléia, porque lá eles vão me ver. Ele falou o meu nome? Ele não estava te condenando, ele te chamou pelo nome, cara. Eles chegam na Galiléia e quando eles veem o Senhor, eles não reconhecem, até que Jesus manda eles pescarem, lançarem a rede para o outro lado, e parece que ele faz um flashback do primeiro dia. Tipo assim: a gente já passou uma noite inteira pescando, não pegou nada, e quando ele apareceu, foi a melhor pesca da vida. E acontece de novo, Jesus está dizendo: ei, vamos começar de novo? Como se fosse o primeiro dia. Vocês têm alguma coisa de comer? Não pegamos nada. Quando eles chegam na praia, Jesus já tem peixe para eles. Tipo assim: eu só estou querendo que você saiba que agora está muito melhor do que já foi. Agora você vai conhecer a minha misericórdia. Você vai conhecer minha graça num nível que você nunca conheceu antes. Agora sim você vai poder dizer que me conhece. Você me ama? O senhor sabe, né? Que não é aquele amor todo, mas eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas.
Está de boa. Você me ama? O Senhor sabe que eu te acho muito bacana. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta pela terceira vez, usando essa palavra, o filéu em grego: você me acha bacana, pelo menos? E aí Pedro se entristeceu e falou: meu amor por ti é esse. Jesus não está interessado se o teu amor é grande, querido. Ele está interessado se o teu amor é real. Ele é real. Tem amor de verdade dentro de você por Ele. Com a música que a Zoe cantou, tem um amor dentro de mim que só você conhece. É real, porque se é real, Ele vai crescer. Se é real, continua, porque Ele vai crescer e você vai chegar até o fim. Um dia você vai morrer por mim como você achava que estava pronto. Fica tranquilo. Um dia esse amor cresce. Sabe, o Senhor está nos chamando para um tempo, queridos, que se a igreja soubesse que a comunhão do corpo de Cristo, em memória do que Ele fez, da sua morte e ressurreição, de como isso nos cura, de como isso nos sara. Eu posso ter chegado aqui podre, mas se eu tomo consciência de que eu estou no corpo de Cristo e que Ele morreu pelos meus pecados e que o sangue dele me dá vida, cara, eu saio daqui empoderado e restaurado de novo para fazer coisas ainda maiores do que eu posso ter feito um dia na minha vida. Não é tempo de parar. É tempo de ter perdão dentro do nosso coração. É tempo de parar de atirar nos nossos irmãos que falharam, porque parece que isso nos protege. Quando eu vejo gente legalista demais, eu já penso: está escondendo alguma coisa. Tem alguma coisa escondida, ele está atacando em todo mundo para ver se ninguém olha o que tem dentro dele. Queridos, atacar o pecado não faz de você menos pecador. Exaltar a santidade de Jesus, a sua graça e misericórdia, sim, isso te cura. Sabe, já é tempo da gente evangelizar mostrando mais Jesus e menos pecado. Não que o pecado não exista, mas eu não preciso destruir o cara para dizer que ele precisa de Jesus. Eu só preciso dizer quanto Jesus é bom, e aí todas as pessoas saberão: ele é muito melhor do que eu. Ele está nos chamando, querido, para viver um novo tempo de restauração. Sabe, você errou, isso está pesando sobre você. Realmente o pecado, ele nos envergonha, ele nos suja. Mas se esse pecado tivesse poder para me parar, não tinha um servindo a Jesus nesse tempo. Ele preparou saúde no seu corpo, para que a gente possa chegar, se limpar e sair daqui mais vivo do que nunca.